Salve pessoal, aqui é o Leonardo e hoje eu quero conversar com vocês sobre as personagens femininas de Helluva Boss e por que eu acho que elas são tão mal escritas. Vamos lá. Vamos começar com a menos pior, né? A Millie. A Millie pelo menos vai ter uma trama só pra ela, né? O que já é alguma coisa. Mas vocês percebem que ela demorou 2 temporadas para ela conseguir isso? Tipo, o Stolas, que foi um personagem concebido para ser secundário, recebeu uma trama já no 7º episódio da primeira temporada, né? Que é o relacionamento dele com o Blitz. E a Millie demorou, que é uma das protagonistas, demorou 2 temporadas. Meu Deus do céu. E olha que a trama nem começou. Começou. Provavelmente vão ficar enrolando linguiça, vão encher linguiça até não poder mais. A minha opinião sobre a Millie é que a Millie tá lá pra ser um deus ex machina, sabe? Ela não tem... A moto passa bem no momento que eu gravo o vídeo. Mas é o seguinte, pra mim a Millie não tem muita personalidade além de ser a fodona. Ela não, ela não tem problemas, ela não tem nada. Ela só tá lá pra ser a esposa do Moxie mesmo. Se vocês pararem pra perceber, a Millie, ela simplesmente ela sim, tanto a Millie quanto a Luna são muito mal exploradas na segunda temporada. E isso me deixou pensativo, tipo, as dos 4 protagonistas não serem explorados, isso é revoltante, cara. Agora vamos pra Luna. Eu acho que vocês já devem ter visto o episódio, o curta, né? De The Orphan Time. E muita gente, principalmente lá na gringa, ficou brava porque o Blitz está sendo hipócrita, né? Porque ele tá desvivendo um cara que não fez nada de errado, até onde sabemos, mas no em Sinsmans o Blitz ele poupou uma família só porque ele se identificou. Eu não vejo problema em o Blitz ser hipócrita, até porque é condizente com o personagem. Mas pra mim, o problema do episódio é que tem a Luna. Não vejam isso como um ataque à personagem. Mas sim, é porque a Luna é uma personagem mal construída, mal feita. Pra vocês terem noção, até uma comic mais 18 consegue dar mais profundidade pra Luna do que a própria série. Não que eu leia, né? Não que eu leia. Mas o seguinte, pra mim a Luna é mal construída, porque a gente só sabe um pouquinho do passado dela. Já do Stolas a gente sabe muito mais, por exemplo. E eu volto a bater a apertar a mesma tecla. O Stolas, um personagem concebido para ser secundário, tem mais desenvolvimento, né, entre muitas aspas, porque ele continua sendo o mesmo cretino de merda que ele sempre foi. E, e a Luna, ela é escanteada. Ela malemar fala nessa temporada.
E uma coisa eu acompanho um canal chamado Kayamuro Fandub. E quando eu vejo ele postando alguns vídeos sobre algumas postagens na comunidade sobre as personagens femininas, a única coisa que eu vejo os comentários falando é sobre como a Luna é bonita, a Verónica é bonita, sei lá, qualquer uma é bonita. E tipo, é só isso que eles sabem falar. Não tem outra coisa que elas sejam além de bonitas. Foi algo interessante que eu reparei. Agora, a próxima personagem feminina é a Stella, que, como vocês acompanham o canal, sabem que eu considero a Stella a vilã mais mal escrita de todos os tempos. E não é só dos desenhos animados, é da ficção em geral. Porque ela nem precisava estar ali. Tá ali. É só você criar uma desculpa aleatória de que ela fugiu ou ela morreu ou sei lá. Ou sei lá. Mas não. A Vivzi colocou ela simplesmente para ser a rival, a pedra no caminho do casal, que é o Stolas e o Blitz, né? E isso é revoltante, cara. Porque assim, parece que a Vivzi tem uma estranha mania. Eu tenho essa teoria de que a Vivzi, antes de criar um personagem, ela primeiro o desenha e ela gosta tanto do design que decide incluí-lo no show, seja Rasbin Hotel ou Reluva Boss. Mas só que depois de um tempo ela se entedia do personagem e simplesmente joga ele para escanteio. É isso que me parece. E eu acho que isso aconteceu com a Stella, porque a Vivzi estava lá desenhando e ela desenhou o André Alphos. E ela gostou tanto do design dele e que colocou ele na série como um novo vilão. Sendo que já podiam ter colocado a Stella como a vilã principal, né? Mas tudo bem. A próxima é Octavia, que pra mim é a que mais sofre na mão dos roteiristas. Porque é o seguinte, recentemente eu tenho visto muitas pessoas odiando a Octavia, simplesmente porque ela foi inteligente e simplesmente não quis ficar perto do pai, que já pisou na bola com ela várias vezes. Mas vocês podem até tentar argumentar: errar é humano, sim, mas insistir no erro é burrice ou falta de vontade. E é o seguinte, a gente não sabe quase nada da Octavia. Se ela tem amigos, como é a relação dela com a mãe, como é... A gente não sabe nada dela. Quase nada dela. Sem contar que os episódios que ela aparece são basicamente um repeteco. O episódio em que ela tem mais destaque, que é Seeing Stars, ou Vendo Estrelas em português, é basicamente um repeteco de Lululand, só que com algumas modificações. É tipo aquela cena em que a Octavia foge do Stolas e vai lá pra casa, do lugar lá onde o Stolas promete que não vai abandonar ela. É tipo essa cena, só que uma versão estendida. Só que ao invés
de um parque de diversões, estamos em Hollywood. E também não vamos esquecer que o Stolas que estava prestes a ir de Vasco por um cara que ele estava brigado e basicamente ia deixar o Octavia sozinha, mesmo ele sabendo da classe de mãe que a Stella é. Porque é o que sabemos, né? Que a Stella é uma mãe ruim, uma mãe manipuladora. Mas enfim, é isso que eu queria falar. Essa é a minha visão sobre as personagens femininas de Helluva Boss. Qual é a sua? Comentem aí nos comentários. Eu sou Leonardo Luiz Raskremer e obrigado pela atenção, pessoal. Se cuidem.